Olá, sejam bem-vindos aqui ao Prêmio News, neste bloco trazendo informações, notícias e mais entrevistas para você. E eu estou com ela, a doutora Cíntia Rios, seja bem-vinda. Olá, Camila, olá a todos. Mais um programa para a gente falar de saúde. Bom, então vamos falar sobre um assunto que gera muita dúvida, que é a cirurgia bariátrica, a famosa cirurgia de redução de estômago. Exatamente. O que é isso, né? Vamos definir. A cirurgia bariátrica, ela veio para ajudar no tratamento da obesidade mórbida, ou seja, aquele paciente que está muito acima do peso, que já tem doenças associadas por conta desse problema, e é um problema sério e grave. E o que ela visa? Desviar, tirar o trânsito intestinal do ponto onde há uma absorção excessiva de caloria e de nutriente e fazer com que esse paciente perca peso. Basicamente é isso. Lógico que existem várias técnicas, é só para a gente entender do que se trata o tema, mas é basicamente reduzir ou tirar o estômago ou recolocar ele numa posição de ter uma menor absorção nutricional. Bom, e vamos esclarecer para o pessoal de casa que não é todos que podem fazer essa cirurgia, não é uma cirurgia de estética, né? Não, de forma alguma. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de exceção. Ela tem que estar indicada para aquele paciente que já tentou todas as formas de perder peso, né, de emagrecer, e além disso, ele está no índice insatisfatório de obesidade, o IMC muito alto, onde ele é classificado como mórbido, porque o que é a morbidez? É a associação da obesidade, nesse caso específico, com outras doenças, então diabetes, hipertensão, o linfedema dos membros inferiores, que é o inchaço crônico das pernas, outras doenças degenerativas. Então esse paciente precisa estar no índice em que ele esteja associado com outras doenças ou onde a obesidade seja tão grave que o prejudique e o põe em risco de vida. Não é simplesmente uma cirurgia para emagrecer. Sim, existem riscos, né? E até nós estávamos comentando há algum tempo atrás que alguns pacientes até emagrecem ali para chegar no peso ideal ou engordam para chegar nesse peso para poder fazer a cirurgia e não tem noção dos riscos, né? Com certeza, toda cirurgia tem risco, né? A gente está falando aqui de uma cirurgia importante e que, de certa forma, ela tira a forma natural do organismo funcionar. Então, não é pura e simplesmente, eu vou engordar para tirar o estômago e ser magro. Não, o estômago é importante, o intestino é importantíssimo. Hoje o mundo tá de olho no intestino, né, humano, como forma de vida e de controle metabólico realmente. Então não é simplesmente eu vou engordar, porque você pode simplesmente ir a óbito numa cirurgia qualquer que seja, mas, né, no risco de uma cirurgia bariátrica, você pode ter complicações, pode ter uma embolia, você pode ter várias complicações. Então, assim, não é simplesmente, a equipe é multidisciplinar, é importante frisar. O médico, o cirurgião vai realizar o tratamento, o médico endocrinologista vai avaliar do ponto de vista hormonal e metabólico se esse paciente está apto, a nutricionista vai estar junto e a psicóloga. Porque a gente sabe que não é simplesmente a decisão de vou modificar o corpo para ele ser magrinho. O índice de insucesso é alto, o índice de complicações também, e é uma cirurgia que tem que ser muito bem pensada. Porque pode engordar de novo, doutora, mesmo com a cirurgia, se não tiver aquela readaptação, né, mudança, não só ali da alimentação, mas da forma de pensar, da forma como a pessoa enxerga a alimentação, pode se voltar? Pode, como tudo na vida. O que acontece com a cirurgia bariátrica? A gente diminui o saquinho coletor de alimento, que é o estômago, né? E modifica a forma como esse alimento vai ser distribuído, vai ser passado pelo trânsito intestinal inteiro, por todo o trato digestório. E reduzindo isso, você reduz a capacidade de ingerir. A quantidade vai ser menor. Porém, ele é músculo e ele distende novamente. Se você não tiver a mudança de hábito, que é o principal, hoje a gente tem a medicina do estilo de vida para ir na fonte, na raiz, buscar mudança de hábito para te trazer saúde, não vai adiantar tirar um pedacinho, né, e ficar sem ele, porque ele é importante. Então, a gente não tem que fazer a cirurgia em casos específicos, com a equipe adequada, mas precisa também mudar os hábitos. E, doutora, quais são os riscos dessa cirurgia e as consequências para quem faz essa cirurgia, né? Porque além de perder algum tipo de proteína, vitamina, nutrientes, o que acontece com esse paciente após essa cirurgia?
Essa cirurgia, por ser uma cirurgia indicada para aquele paciente estar num risco maior, então é pesar o risco-benefício, o paciente precisa ter mais risco, menos riscos para a cirurgia, né, e mais benefícios. Mas como toda cirurgia, ela pode ter as consequências. Você pode ter problemas anestésicos, você pode ter problemas de trombose venosa, embolia pulmonar, pode ter infecções, você pode ter que ser reoperado porque a recanalização não deu certo, por qualquer motivo nutricional, metabólico, enfim, os motivos são amplos, mas é uma cirurgia arriscada e de risco como o rol de cirurgias que a gente tem. E como consequências metabólicas, a gente tem um déficit nutricional. Por quê? Porque a gente desvia a forma natural como os nutrientes são absorvidos. E aí você tem carências nutricionais que devem ser repostas para o resto da vida. Então, o paciente pode ter, por exemplo, o que é mais comum a gente ver é queda de cabelo, né? Você tem rarefação da implantação capilar, você tem uma qualidade menor do fio do cabelo. É o paciente que você percebe que a pele é mais clara, ele tem uma anemia de base, né? A gente tem deficiência da unha, a gente tem uma pele muito flácida por deficiência na absorção de colágeno. Então, um paciente que tem déficits absortivos importantes. Eu estou falando isso do ponto de vista só estético, mas existem outras carências nutricionais. Por exemplo, a gente deixa de absorver como deve a vitamina B12. E a vitamina B12, ela não está só ligada à anemia, ela está ligada a todos os processos neurológicos. Eu explico de uma forma muito simples para os meus pacientes. A B12 é a capinha do fio, é a capinha do fio. O que seria isso? É o que recobre os nervos. Então, ela entra nesse processo, ela ajuda na absorção do ferro para a gente formar a hemácia. Ela ajuda na absorção do ferro para a gente ter hormônios tireoidianos. E se você tem um déficit de absorção desse, imagina todos os processos metabólicos que vão ficar deficientes, né? Então, é uma cirurgia indicada, bem indicada, é fantástica. Mas é uma cirurgia que tem que ser pensada dentro de um contexto de última possibilidade. Que é o que acho que a maioria das pessoas às vezes se engana, né? Eu tô um pouquinho mais cheinho, vou fazer a redução de estômago. Não é bem assim, né? Não, de forma alguma. Ela é a última tentativa. Você já fez dieta, você já mudou seus hábitos, você já fez de tudo, mas além da obesidade e não conseguir chegar no peso ideal, você tem doenças associadas já à própria obesidade. Aí ela está bem indicada. Fora isso, eu acho que você tem que estar num contexto de pensar, repensar a sua vida, repensar os hábitos que te levaram a ficar desse jeito, porque não é simplesmente eu estou acima do peso porque eu nasci com essa tendência. Não é isso, a obesidade é hábito de vida mesmo. Existe um componente genético, mas disparado pelo ambiente. Então, repensar, né, na qualidade de vida e na longevidade que você quer ter. Em relação assim à mente, né, vamos expandir. O que acontece com o nosso corpo que faz com que nos alimente, né, trazemos mais alimentos para dentro de nós e de uma forma exagerada que faz com que a gente acabe engordando? Por que não há esse freio? Por que não tem aquela sensação de saciedade, né, para parar? E vai comendo e vai aumentando cada vez mais o peso. Importantíssima. A gente sabe que o mecanismo da fome tem um controle físico. Então, quando você sente o cheirinho da comida, desperta o desejo de comer. E quando o estômago a presença física do alimento no estômago, desperta o desejo de não comer mais. Isso é hormonal. Então, existe no obeso mórbido ou no sobrepeso já a perda desse mecanismo contrarregulatório. Então, o paciente passa a não ter a inibição da fome. Ele não tem a saciedade. E é um dos pontos onde a cirurgia bariátrica atua, porque por diminuir a capacidade, acaba inibindo mais esse hormônio. E o paciente passa a ter um pouco mais de saciedade. Mas isso é transitório. Se o hábito de vida não mudar, isso pode voltar a ocorrer. E essa perda da saciedade acontece. Então, quando você perde a saciedade, você vai ter muita fome. E a vontade de comer não cessa. E por ser um músculo, doutora, ele também volta, por exemplo. Então, a pessoa que já fez ali a tentativa, fez um regime, fez exercícios, parou de se alimentar daquela maneira,
O estômago ele volta para o tamanho normal ou aí é só mesmo com cirurgia? Quando você volta aos seus hábitos, ou quando você adquire novos hábitos, porque voltar não, mas a gente adquirir novos hábitos de saúde e passa a se alimentar da forma adequada, todo o sistema vai passar a funcionar de uma maneira adequada. E aí deixa de ser relevante o fato de você ter uma distensão do músculo do estômago, porque o estômago é uma musculatura também, né? Então, o fato de você já ter tido isso distendido não significa que seja uma sentença e para sempre você vai ter. Mas aí você entra o fato de você ter o hábito como fonte regulatória da sua saciedade. Por isso a importância do acompanhamento psicológico antes de fazer a cirurgia, Total, né? Total. É muito importante que tenha um psicólogo voltado para e especializado nos transtornos alimentares, né? Porque a gente tem os dois extremos. A gente tem o anoréxico, que é o paciente que não se sente obeso e não quer comer, e a gente tem o obeso que come demais. E hoje existem terapeutas voltados para isso. E a equipe multidisciplinar. Então o psicólogo entra aí. Ele entra para te orientar, para te ajudar, como você pensar melhor na sua relação com a comida. Bom, porque é difícil, né? Ali você mudar o hábito e você sente aquela fome, você sente aquela ansiedade e é dificílimo controlar isso, né? É muito difícil. A gente tem até a gente no mundo tem um livro que chama O Poder do Hábito, né? Como você regularmente repete atitudes e elas passam a integrar o seu cotidiano como se fossem você. Isso é importante, isso vale para tudo na vida. Então, o poder do hábito, você está sempre ligado em repetir aquele hábito de comer bastante e aquilo fazer parte de você sem que o seja necessariamente. Daí a necessidade do apoio psicológico, do apoio terapêutico, do apoio ocupacional. O psicólogo é muito importante nessa fase, porque se você não conseguir sozinho mudar esse hábito, você precisa de ajuda. E até porque, mesmo que a decisão seja, eu tenho indicação de reduzir o estômago, de fazer a cirurgia bariátrica, o acompanhamento pós-operatório é importantíssimo. Porque se esse hábito voltar, você perde até peso durante o primeiro ano, mas depois você vai recuperar ou vai estabilizar e não vai ficar satisfeito com a opção que tomou. Em relação à indicação, né? Ela está mais relacionada à condição de saúde do paciente ou à quantidade, né, de quilos, ou é os dois associados? É uma associação das duas coisas. Então, ela está indicada para o paciente que tem um índice de massa corpórea, ou seja, grande quantidade de peso, né? Esse índice fala exatamente quanto de massa gorda ou magra existe na composição corporal e se também existem doenças associadas. Então, se o paciente tem um índice de massa corpórea muito alto, classificado como obesidade mórbida, isso já está em torno dos 35%, 40%, ele já tem indicação da cirurgia. Se ele tiver obesidade, se ele tiver comorbidades associadas, então hipertensão, cardiopatia, outras doenças que se associem ao problema, ele com certeza tem indicação da cirurgia. Mas ainda assim, e dependendo desse índice, o paciente precisa perder peso, chegar numa tabela de menos risco para poder ser submetido ao procedimento. Nossa, então mesmo assim tem que reduzir o peso pela gravidade, assim, Sim. pela importância que é essa cirurgia, Sim, né? tem que reduzir o peso para chegar no nível de segurança cirúrgica. Nossa. Você imagina como é importante? Então, assim, obesidade mata, obesidade é doença. Seja na infância, o que é gravíssimo, seja na fase adulta, seja na velhice, né, na terceira idade. E é importante aqui, vamos observar que o idoso, muito idoso, ele não é obeso. Se você observar idosos, existem estudos mostrando, se você observar os idosos, eles não são obesos, não existe o obeso idoso. Né? Então, a longevidade está ligada ao equilíbrio da vida e o peso é uma questão de equilíbrio. Fica a dica, Fica né? a dica, exatamente. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação, por falar sobre saúde, né? E trazer todos esses conhecimentos para nós, porque conhecimento, né, é longevidade, é sabedoria, é você trazer, né, informação para você
É saúde, é inteligência emocional, é vida melhor, é tudo, né? Conhecimento é poder, né? É poder. Sabedoria é poder escolher, saber fazer as escolhas que você quer, é poder ter consciência da escolha feita. Não necessariamente para o bem ou para o mal, mas a escolha certa para o que você quer. E é isso que a gente quer, né? Que a gente tenha escolhas perfeitas para uma vida perfeita. Bom, doutora, obrigada. Te espero na próxima semana trazendo mais notícias, mais informações aí sobre saúde. Olha, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a Camila. Muito obrigada. Uma boa semana cheia de saúde para todos. Bom, Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Eu te espero na próxima edição. Então, até lá!